Aldi, quando escreveu aquele livro famoso, O Mundo Líquido, né? O famoso mundo líquido, é o mundo que representa aí a atual geração, né? Onde não existe muita a observação dos limites naquela regra básica do direito, aquele princípio fundamental do direito que foi falado por Ulpiano lá no direito romano, né? O meu direito termina onde começa o direito do outro. O nosso direito ele tem um limite. E o limite é exatamente aonde começa o direito do meu semelhante. Então, essa é a ideia do direito, essa ideia do limite nas minhas ações. Já quando se fala no mundo líquido, não existe esse limite, né? Então, as pessoas não têm noção desse limite e acabam invadindo aí o espaço das outras pessoas. E, através da tecnologia, isso está se tornando mais célere, né? Está se tornando mais eficaz na medida em que a tecnologia oferece essa condição de que a pessoa possa saber da vida do outro, né? Poucos me conhecem aqui na sala, mas ao acessar as minhas redes sociais, né, sabem tudo, quase tudo da minha vida, né? A doutora Elohane, por exemplo, eu não conheço assim pessoalmente, eu não lembro se eu conheço ou não, né? Mas eu tenho grande estima em conhecê-la, como todos os colegas, mas se eu entrar na rede social dela, eu vou saber o que ela gosta, o que ela faz, não é verdade? Mais ou menos aquele sistema do chamado Big Data, né? Big Data é aquele sistema de coleta, é o chamado FISH, né, onde as empresas compram informações das pessoas, e toda vez, por exemplo, que eu entro aqui numa rede social ou qualquer página da internet, qualquer site, vai aparecer sempre uma propaganda, ou de livro, ou de futebol, né? Porque, na verdade, são os temas que eu gosto, é o livro de direito, o tema de direito, alguma coisa do direito, ou futebol, ou mesmo militar, né? Como eu sou militar e eu gosto muito, às vezes, de postar algumas fotos, né, das minhas passagens, até para lembrar do tempo que eu era gente. Então, vejo que nós temos aí essa questão do Big Data, que é importante porque é um sistema que realmente, embora exista hoje limitações a partir da Lei 13.709 de 2018, que é a Lei de Proteção de Dados, né? Importante essa lei, existe a obrigação dos provedores também em manter o armazenamento desses dados por um determinado tempo, como prevê a Lei 12.965 de 2014, né, o Marco Civil da Internet, até para o caso de cometimento de crimes, chamados de crimes virtuais, que, na verdade, crimes virtuais são apenas os meios, né? Os meios dos quais são praticadas essas ações ou omissões, que são típicas, antijurídicas e culpáveis, haja vista que os crimes são os mesmos, né? Por exemplo, diferenças há, logicamente, como já falamos aqui, no crime de pedofilia, por exemplo, que muitas pessoas confundem, né? Aquela pedofilia que todo mundo fala que é a conjunção carnal com menores de 14 anos, e esse é o detalhe, menores de 14 anos, como decidiu o STJ na súmula 593, né? Basta ter menos de 14 anos, isso aí é o crime de estupro de vulneráveis, lá do artigo 217-A do Código Penal. Não tem nada a ver com pedofilia, né? Pedofilia está lá na Lei 11.829, e essa Lei 11.829, ela traz aí a condenação no caso da pessoa que propaga via internet fotografias de crianças. Aí sim é pedofilia, né? Está lá no artigo 240 e seguintes da Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vejo que pedofilia não é nada disso, quer dizer, não é o que as pessoas costumam fazer referência, porque pedofilia é um crime puramente virtual, né? Não existe nenhuma lei ainda, a única lei que existe é essa, a Lei 11.829, que traz o crime de pedofilia, né? Então, vejo que nós temos aí realmente alguns pontos a serem acertados, e isso se dá lá pela Deep Web, né? A Deep Web. E aí a tecnologia ela vai avançar, né? Imagina como será daqui a 10 anos. Se há 10 anos atrás
não existia nem o Orkut, imagina daqui a 10 anos, né? Como é que vai estar? Nós estaremos com certeza sentados aqui assistindo um robô falar, né? E o robô vai dizer o que nós temos que fazer e o que nós não temos que fazer, né? Então, essa ideia é a ideia da exteligência. Deixaremos de ser inteligentes, que é a principal característica do ser humano, e passaremos a obedecer as regras das máquinas, né? As regras em série, né? Vejam a educação, depois da Lei 12.603, que é a lei que trouxe o EAD, né, trouxe aí também o EAD para dentro da Lei 9394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, trouxe exatamente nesse sentido, né? Hoje nós não precisamos mais de muitas pessoas ministrando, basta uma máquina, grava-se isso aí, joga-se na mídia e pronto, todas as várias faculdades aí estarão alimentadas em suas aulas por uma pessoa só, um robô só, que vai dar essa aula, não é verdade? Então vejo que nós temos aí aquela discussão, qual é a capacidade do robô, mas tem que pensar também no outro lado, né? Qual é a capacidade do acadêmico em absorver um tema que vai ser, com certeza, extremamente aprofundado em função de que será alimentado virtualmente ou tecnologicamente. Então, temos aí uma série de dificuldades ainda a enfrentarmos e várias discussões. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando exatamente voltado para o lado da intervenção do Estado na vida das pessoas, né? Até onde o Estado pode intervir na vida das pessoas. Nós temos claramente aí, logicamente, que temos outros, mas temos aí o sistema abolicionista, né? Aquele sistema que, na verdade, não existe a interferência do Estado, o Estado deixa as pessoas que cada um faça o que bem entender. Hoje, praticamente, já não existe mais no mundo. A Holanda se aproxima um pouco, né? O sistema que nós temos hoje é aquele sistema onde existe uma certa democracia que não é tão expansiva quanto deveria ser, onde o Estado limita os poderes do cidadão, assim como acontece no nosso caso, né? Nós temos aí uma série de direitos, por exemplo, elencados exemplarmente lá no artigo 5º da Constituição Federal, mas nenhum deles é absoluto, né? Os direitos lá são todos relativos, e sendo relativos exatamente por quê? Porque o Estado precisa ter essa autoridade, e essa autoridade ela é conquistada através do exercício do poder de polícia, ou seja, o Estado limitando as pessoas, né? O Estado chama a pessoa e diz, olha, pode fazer tudo, menos isso, menos isso, menos isso e menos isso. Então, isso é o exercício do poder de polícia. Então, vejam que o Estado ele limita os direitos das pessoas exatamente em função desse exercício, que é o exercício do poder de polícia. E assim nós temos na internet também, né? A internet, daqui a pouco, ela também estará quase que limitada, mas somente na Surface Web, né? Na Deep Web e na Dark Web ainda não existe. Logicamente que se buscar, vai encontrar esse limite nessas faixas também da internet. Por enquanto ainda não temos, então os bandidos aí, os malandros, estão trabalhando exatamente nessas faixas, principalmente da Deep Web, que é a mais acessível, e aí, na verdade, daqui a pouco os malandros mesmo estão lá na Dark Web, né? E aqueles que se arriscam aí na Surface Web podem responder aí por vários crimes, inclusive os crimes da Carolina Dickmann, né? Da Lei 12.737 de 2014, a famosa Lei dos Crimes da Carolina Dickmann, né? Então, veja que existe a invasão, como está previsto aí, logicamente, no próprio Código Penal, lá no artigo 154A, vários outros artigos que nós temos aí que já trazem essa questão aí da invasão, a invasão do dispositivo. E essa invasão, na verdade, ela tem um fundo, né? E o fundo é exatamente a invasão à propriedade, né? A propriedade. Agora, o nosso estudo de hoje ele vai se concentrar não na invasão de pessoas, nem de bandidos, à propriedade dos outros, ao limite estabelecido da propriedade. Na verdade, hoje nós vamos ver o Estado, onde é que o Estado pode interferir, até onde o Estado pode interferir na propriedade privada, né? A propriedade, nós já vimos na aula passada, que a propriedade nada mais é do que o domínio, né? O domínio é a capacidade de usar, gozar